Olá! Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante. Essa conversa que está rolando cada vez mais entre nós e as máquinas, sabe? Uhum. Um diálogo que só é possível pelo processamento de linguagem natural, o tal do PLN. É ele que, tipo, dá vida para os chatbots, para os assistentes virtuais. Exato. A gente se baseou em algumas ideias bem legais, umas mais técnicas, outras mais, assim, de experiência pessoal mesmo. Certo. A ideia hoje é desmistificar um pouco isso. Como funciona essa tecnologia por trás e, mais importante, como que ela pode ser útil de verdade? Pra gente, pros negócios, sabe? Tirar essa ideia de que é só coisa de programador. Com certeza. E eu acho que o ponto-chave para começar é entender o PLN como uma ponte mesmo, né? Uma ponte. Boa imagem. É tecnologia que faz a máquina não só, tipo, ler palavras, mas sacar a intenção, o contexto, e aí responder de um jeito que soa cada vez mais natural, mais humano. Uhum. E o fascinante é que isso está ficando mais acessível, né? Por isso está todo mundo falando tanto agora. Exato. E tentando simplificar bem, né, o PLN é aquela parte da inteligência artificial que ensina o computador a usar a linguagem como a gente. Uhum. Entender texto, fala e gerar uma resposta que faça sentido. É quase como ensinar a máquina a ler, ouvir e escrever, né? Basicamente isso. E a evolução recente, nossa, com esses modelos tipo Transformer, deu uma capacidade quase assustadora de manter conversas longas com coerência. É verdade. E isso não é só teoria, né? Tem uma fonte nossa que conta uma experiência bem real, a autora falando daquela sensação inicial, tipo, isso é muito complexo pra mim. Sei como é. Aí ela viu a IA gerando imagem de texto, sabe? Teve uma conversa com o chatbot que, nossa, ela ficou de boca aberta com a coerência. Aí que a ficha cai, né? Exato. Aquela barreira técnica que parecia, sei lá, intransponível, de repente ficou bem menorzinha. E essa coerência que você falou, é aí que vale a pena diferenciar um pouco as ferramentas, né? Sim, boa. Os chatbots, muitas vezes, eles são mais focados. Respondem perguntas frequentes, te guiam num processo específico, tipo uma compra, podem ser baseados em regras ou usar IA também. Ok. Já os assistentes virtuais, tipo Alexa, Google Assistente, Siri, eles têm um escopo mais amplo. Aprendem com o tempo, se conectam com outros serviços. São mais gerais, né? Isso. Mas o cérebro por trás dos dois é o PLN. E ele tem basicamente duas grandes tarefas. Primeiro, a NLU, que é a compreensão de linguagem natural. NLU, entender. Ah, o NLG é pra falar de volta. Exatamente. É a parte que formula a resposta, de um jeito claro, adequado ao contexto. E tem também o gerenciamento de diálogo, que é tipo a memória da conversa, para não perder o fio da meada. Entendi. É essa combinação toda que faz a conversa fluir, então. Aquilo que surpreendeu a autora lá da fonte. Precisamente. E essa surpresa, pelo que ela conta, virou ação, né? O receio inicial passou e ela começou a testar. Usar IA para rascunhar legenda, para ter ideias, até para automatizar umas respostas para cliente. Uhum. Começou a usar na prática. Sim. E a perspectiva dela mudou muito. Ela até falou uma coisa legal. Eu continuava sendo autora, a IA e a sua parceira. Isso é ótimo para quebrar uns mitos, né? Com certeza. Tipo qual? Que é fundamental. O medo de perder o controle, mas a curadoria humana que dá o tom final, né? E aquela noção de que é só pra quem manja de código. Essa é clássica. Pois é, a fonte deixa claro. É para quem é curiosa. E os exemplos práticos que ela dá são bem pé no chão. Automatizar DM, responder cliente fora de hora, ajudar a marcar reunião. Coisas que tomam um tempo danado. Muito. O maior ganho que ela cita é esse: tempo livre e mais foco no que é estratégico mesmo. E essa experiência pessoal dela se alinha muito com o que a gente vê de aplicação geral por aí, né? Sim. Atendimento ao cliente com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é um diferencial enorme. Sem dúvida. Do e-commerce, para personalizar a sugestão de produto. Na saúde, para fazer uma triagem inicial. Educação com tutores virtuais. E, claro, na nossa vida pessoal, né? Organizar agenda, tarefas. Produtividade pessoal mesmo. Os ganhos de eficiência, de poder atender mais gente, são claros. Mas, óbvio, não é tudo perfeito, né? Tem desafios. Ah, imagino. Quais, por exemplo? Bom, a própria língua portuguesa, né? Cheia de ambiguidade.
Manga é fruta ou parte da camisa? Entender contexto numa conversa longa, sacar uma ironia, um sarcasmo, Nossa, sarcasmo deve ser difícil para a máquina pegar. é um desafio e tanto. E tem outras questões, como possíveis vieses nos dados que treinaram a IA, a privacidade. Tudo isso exige um desenvolvimento cuidadoso, ético. São desafios técnicos e éticos que continuam aí impulsionando a pesquisa. Entendi. Então, assim, o que fica dessa nossa conversa, né? Para mim fica claro que o PLN e essas ferramentas, chatbots, assistentes, eles estão virando parte do nosso dia a dia digital. Então mesmo. E não precisa ser nenhum expert para começar a usar. O importante é ter intenção, saber o que você quer com aquilo. Ter clareza no objetivo. Isso. O resultado pode ser mais eficiência, claro, mas também, sei lá, novas formas de criar, de se comunicar. Concordo. E para a gente fechar com uma provocação, talvez. À medida que essas IAs ficam ainda mais espertas, mais integradas, talvez até comecem a sacar nuances emocionais, sabe? Interessante pensar nisso. Qual vai ser o próximo passo dessa relação homem-máquina? Como a gente garante que essa sinfonia da conversação, usando a expressão bonita de uma das fontes, Adorei essa expressão. como a gente garante que ela sirva para ampliar a conexão humana, a criatividade, e não o contrário, para não isolar mais a gente? Boa pergunta. Acho que a inteligência humana, na curadoria, no propósito, essa parece ser a chave para manter a harmonia, sabe? Usar com responsabilidade, com ética. Fica aí a reflexão.